pessoal, olha só, vamos falar de física, vamos falar desse conceito aqui, ó, trabalho, tá certo? O que seria trabalho, hein? Trabalho seria trabalho de uma força, trabalho de uma força. Trabalho de uma força, né, significa o quê? É a energia que você gasta para você deslocar um corpo. Vamos supor esse corpo aqui, que está sobre uma superfície horizontal, tá certo? Você empurra esse corpo com uma força F, ok? Esse corpo ele se deslocou daqui até aqui, ó, até aqui. Então isso aqui é o deslocamento D, ok? Esse trabalho aqui é dado de que forma? Por essa letra grega tal, que é igual a quanto? Força multiplicado pelo deslocamento. Quanto maior a força, mais energia você gasta. Quanto maior distância você tem que colocar o objeto, né? Quanto maior essa distância, mais energia você gasta. Então isso aqui é que nós chamamos de trabalho, tá certo? Trabalho é igual a F vezes D. Essa F aqui é que vai ter o quê? As suas variáveis, ok? Olha só, essa F pode ser o quê? Você vai escrever aqui, ó. Essa F pode ser o quê? Essa F pode ser a força peso, tá certo? Essa F pode ser a força de atrito, tá? E essa F pode ser o quê? A força elástica, tá? Por enquanto a gente vai ver o quê? Essas três forças aqui, certo? Se você fizer essa analogia aqui, ó, e no lugar da F colocar isso aqui, você vai escrever isso aqui, ó, trabalho igual a força, no caso é a P, então trabalho da força peso vezes o deslocamento. Força peso deslocamento. Olha só, quando está falando de força peso, você tem um objeto, tem uma força peso para baixo, tá certo? E ele está o quê? Sempre a uma certa altura. Então, essa sua altura aqui seria o seu deslocamento. E a força peso, tá certo? É paralela a esse deslocamento. Então, olha só. Você vai escrever o quê? No lugar de P. P, lembra como é que era P? É massa vezes gravidade. Então, você vai escrever isso aqui, ó. Massa vezes gravidade. E esse deslocamento seria o quê? Altura. Tem outro nome para trabalho da força peso, tá? É o que nós chamamos de energia potencial. Energia potencial gravitacional. Tá? Energia potencial gravitacional. Tá certo? Então eu escrevi assim, energia potencial gravitacional vai ser igual ao que? Trabalho da força peso, que é igual ao que? Massa, gravidade e altura. Tá certo? Isso aqui é nesse caso aqui, né? Tá certo? Qual que seria o outro? Vamos ver. Olha só. F nós fizemos para P, que já vimos. Outra é a força de atrito, né? Então, trabalho, de uma forma genérica, é F vezes D. Agora, vamos substituir o quê? Pela força de atrito. Então, essa Fzão aqui vira o quê? Fzinho vezes D, tá certo? Então, seria que caso? Seria o caso que você tem um objeto aqui, tá certo? Que está se deslocando, está fazendo esse movimento e tem o quê? Uma força de atrito. Força de atrito sempre vai ser o quê? Sentido contrário ao movimento. E ele está se deslocando. Portanto, essa força de atrito tem que ser o quê? Dinâmico. Ok? Força de atrito é dado pelo quê? Coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Tá certo? Então, o trabalho da força de atrito vai ser, também pode ser, se eu quiser, você pode escrever isso aqui, ó. Coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal vezes o quê? A distância, né? Até onde que ele vai. Então, vamos ver se ele deslocou daqui até aqui. Então, daqui até aqui. Então, esse aqui é o deslocamento D. É esse aqui, tá? Então, seria o que? Trabalho da força de atrito. E outro seria o que? Da força elástica. Ah, tem outro detalhe. O trabalho da força de atrito vai ser o que? Negativo. Por quê? Ele é contrário ao movimento. Está vendo que o movimento está indo para a direita? Força de atrito é contrário ao movimento. Tá certo?
Como ele é contrário ao movimento, então trabalho negativo. Trabalho da força elástica vai ser o quê? Olha só. Força elástica é uma coisa que tem a ver com o quê? Mola. Então vou botar uma mola aqui, ó. Tá? Uma mola aqui, tá certo? E aqui, ó. Agora só que eu vou botar o quê? Vou esticar essa mola. Então eu estiquei essa mola, certo? Aqui, ó, vai ser o meu ponto. Daqui até aqui, eu tive um deslocamento X, tá certo? Então olha só, aqui não tem um peso P, porque eu botei um objeto. Aí, pra cima, eu vou colocar o quê? Uma força. Essa força é a força elástica, tá? Agora, essa força elástica tem a ver com o quê? Tem a ver com deslocamento X. Quanto mais eu desloco, maior força eu vou ter. E tem a ver com o quê? Com a constante elástica da mola, ok? Essa constante elástica da mola está aqui, ó, tá certo? E essa constante elástica da mola tem a ver com a mola propriamente dito, é, o quanto ele tem, vamos dizer assim, a dificuldade que você tem de você distorcer a mola, tá? É isso que para você torcer a mola, né? Então, quando você vai puxar a mola ou você comprimir a mola, pode ser mais difícil ou mais fácil. Quanto maior essa constante elástica, é mais difícil você comprimir essa mola ou puxar essa mola, tá certo? Então, é dado isso aqui, ó. Força elástica é dado pela constante elástica da mola vezes o quanto ele deslocou. Isso é força elástica, tá certo? E como é que você vai escrever o trabalho da força elástica? Então, vamos aqui, ó. Trabalho da força elástica vai ser igual a quanto? Força elástica vezes a distância, tá certo? Só que essa distância é x, né? E força elástica é o quê? Kx. Ó, fica uma coisa assim, kx vezes x. Mas não é exatamente isso que você vai obter, não, tá? Para você obter o trabalho da força elástica, você vai ter que fazer o quê? Um gráfico aqui, ó, tá? Esse gráfico aqui, ó, vai ser do seguinte sentido aqui, ó. É o gráfico da força elástica em relação a x aqui, ó, tá? E vai fazer uma coisa assim, ó. Daqui até aqui, ó, vai até o quê? Um certo x. E aqui o que que é? Força elástica. Tudo bem? Se você calcular a área disso aqui, a área vai ser numericamente igual ao trabalho. De quem? Da força elástica. Olha só. Não é um triângulo? Então a área de um triângulo. Base vezes altura. A altura não é força elástica? Então, escreve aqui, ó, força elástica. Dividido por 2. Isso aqui é o jeito como você consegue calcular a área do triângulo. Aí fica o quê? X vezes. A força elástica é qual? Kx. Dividido por 2. Aí fica como? Kx ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, essa parte aqui, força elástica vezes a distância, você pula essa parte e você vai observar que força elástica é kx ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então, vou colocar aqui em separado, trabalho da força elástica vai ser igual a quanto? Kx quadrado sobre 2. Ok? Unidade de trabalho é unidade de energia, tá? É joule, tá certo? Ok? Bom, vamos dar uma olhada, fazer um pequeno resumo da ópera aqui. Então, você tem o quê? Força, tá certo? Você tem uma noção chamada trabalho, ok? O que que você interessa na força em relação ao trabalho? Você interessa o quê? Ao deslocamento, isto é, o quanto a força está paralelo ao seu deslocamento. Então, se você tem uma força F aqui, você tem que observar o quê? Seu deslocamento D. Quer ver só um exemplo? Se você pegar um objeto, tá certo? E ele está sendo puxado com uma força F de uma forma oblíqua, você tem que observar o quê? Só que
esse corpo, ela não sai, ele continua no chão, então ele vai ser arrastado, tá certo? Ele vai ser arrastado até aqui, ó, com essa mesma força F, tá? Com essa mesma força F aqui, ó. Só que olha só, ele faz o que? Um ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, tá certo? Esse ângulo θ vai me dar o quê? Vai me dar essa força que está na direção do meu deslocamento. Ó, meu deslocamento é para cá, ó. Então esse aqui é o meu deslocamento. A força que para mim é importante não é essa força oblíqua, é essa força que é paralela ao deslocamento. Tá vendo isso aqui? Vou chamar esse aqui de F'. Então o meu F' que é importante. Na hora de calcular o trabalho, eu calculo de que jeito? F' vezes D. Só que nessas circunstâncias, o F' vale quanto? O F' é igual a quanto? Tá vendo que tem um θ aqui? Esse F aqui, ó. Esse F aqui, ó. Esse F aqui, ó. É a hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse F' o que é? Cateto adjacente. Então, F' vai valer quanto? É o F vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Então, olha só. Meu F' vai valer o quê? F cosseno θ vezes a distância. Tudo bem? Então, isso aqui é que acaba valendo. Então, se você colocar uma força oblíqua, para mim é importante a força que seja paralelo ao deslocamento. Não a força em si, mas aquela que é a força paralela ao deslocamento. Nesse caso, é o que? F cosseno θ. Ok? E, resumindo, trabalho vai ser igual a quê? Trabalho da força de atrito vai ser força de atrito vezes deslocamento, tá certo? Trabalho da força peso vai ser o quê? mg vezes altura, tá certo? E o trabalho da força elástica vai ser o quê? Kx ao quadrado sobre 2, ok? Por enquanto é só, pessoal.